Oi, Thiago. Oi, Thiago. Na vez passada não teve muita gente, não sei por quê. Que pena. Às vezes muita gente teve problema com o link de novo. Ah, é? Não sei, na primeira vez teve gente com problema no link. Mas é Eu normal, até. né? Diminuir na segunda, terceira vez. É. É, já são 4 horas. O Marcelo disse que talvez vai atrasar e o Matheus não vai se juntar hoje. Tá. E aí, Thiago? Você leu os dois últimos capítulos? Silêncio. Oi, Thiago, se quiser, se puder falar com a gente, se quiser falar alguma coisa no chat, pode falar, tá? Acho que ele não fala muito mesmo. Quer tentar esperar para ver se mais gente aparece? É, vamos esperar. Deixa eu ver se consigo mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu avisei uns minutos antes. Será que a turma não tá aparecendo porque a gente foi muito rápido nos outros capítulos? Não sei, eu acho que é só normal que as pessoas vão esquecendo, aí às vezes não conseguiu ler o capítulo e tem vergonha de aparecer. Mas tinha um pessoal lá que era bem empolgado. Enquanto a gente espera, deixa eu perguntar. Hum, Vocês estão, você na sua pesquisa, você tá concentrando só em criptocromo e pássaro ou vocês estão diversificando um pouco? por enquanto eu tô só em criptocoin pássaro, mas eu acho que o plano é diversificar daqui a pouco, no próximo ano, coisa assim. Mas se você tiver alguma ideia, a gente está super aberto de tentar começar a trabalhar com outras coisas. Hoje no Big Quantum Meeting, teve o Gabriel do Canadá, que eles fizeram um experimento que assim, o oposto do nosso. Eles usaram tadpole também, né, girino, Uhum, mas eles aplicaram um campo magnético. E eles são grupos que têm interesse em pigmentação, na cor do tadpole, né? Então, no nosso nossa. paper, quando a gente tirou o magnetic field, o tadpole ficou menos pigmentado. A coisa legal é Uhum. que eles aplicaram o campo magnético e o tadpole ficou mais pigmentado, Nossa, né? que legal. Então, e eles estão vendo se é o criptocromo, se é a flavina. Uhum. Pode até ser outra coisa, porque qualquer reação com par radical vai precisar incluir, né? É, é, né? Por isso que eu acho que a gente tem que diversificar, né? Exatamente, exatamente. Eu vou adicionar aqui para dar uma lida depois. Eu acho que não tá publicado ainda. Ah, É, 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 é o Gabriel Bertolezzi, que faz os experimentos, e a teoria é do Christoph Simon, de Calgary. Bertolese. O Marcelo chegou. Ah, E Marcelo, Pedro? tudo bom? Oi, Marcelo. Pedro, você sabe se as pessoas. Olá, gente, tudo bom? Olá! Você sabe se as pessoas veem o vídeo depois? Talvez as pessoas não, Olá, não tenham olá. aparecendo porque que Pelo vão que, ver o vídeo depois? então, pelo que a gente observou, bastante gente vê É, os vídeos depois. tá. Mas a gente não sabe ainda quando vai postar e tudo, então.
E até porque eu é, e aí, assim, os vídeos ficam no YouTube também. E, por exemplo, a Priscila, né, que participou bastante na aula passada, ela mandou as perguntas aqui, talvez que ia estar no laboratório exatamente nesse horário, não poder tal, tentar rodando experimento, mas mandou as perguntas e tal. Eu acho que depois as pessoas acabam confiando muito de ver no YouTube, né? Então tem bastante visualização. E a Priscila mandou pergunta sobre os capítulos de hoje? É, exato. Mandou. Opa! Opa, Uhum. vamos começar por aí? É, Pode ser. por mim podemos. Marcelo, você quer ler? Não, é que eu estou aqui na universidade, se você conseguir ler, para mim eu acho que é mais fácil. Você, Eu eu posso ler aqui, eu tô, tô abrindo. você consegue? Eu até entrei aqui Consigo, do consigo. celular. Uhum. Deixa eu ver aqui. A dúvida dela é: como que moléculas iguais podem apresentar uma geometria diferente? É em relação ao capítulo 5 na figura 5.3, onde a gente tem as duas quiralidades diferentes da molécula de limoneno. Como moléculas iguais podem apresentar geometria diferente? Porque se o que delimita o espaço entre as ligações dos átomos é a força existente entre suas energias, repulsão e atração, como que os mesmos átomos nas mesmas posições pode modificar a posição do grupo inferior? Por que isso ocorre e como ocorre? Então, basicamente, eu estou perguntando o que é quiralidade e por que temos quiralidade em moléculas, não é? Por que temos quiralidade? Eu acho que é uma pergunta mais profunda, né? Eu acho que É, ninguém, não sei, o que vocês acham? E não é só por que tem quiralidade, é também, tipo, por que a vida na Terra normalmente prefere uma quiralidade à outra, né? é. E tem várias teorias que tentam explicar isso, talvez porque, não sei o que, eu já ouvi um negócio que radiação cósmica preferencialmente fala com uma quiralidade, não com a outra. Bom, o que é quiralidade? Quiralidade é o que a sua mão tem, tá? Uhum. Assim, uma mão é esquerda, outra mão é direita, né? Elas são iguais? Não, mas elas são parecidas, no sentido que elas são a imagem espelho uma da outra, né? Então, uh, assim, apesar de elas não, a gente não conseguir superpor uma outra, tipo, se você quiser falar, a distância entre os dedos é a mesma, né? Só que tem uma geometria diferente, né? Então é o mesmo princípio com as moléculas, né? E eu acho que um dos pontos que eles fizeram no capítulo é o seguinte, que a molécula, né, que pode ter diferentes quiralidades, ela vai se atachar, ela vai grudar num receptor, né? E eu acho que um dos pontos feitos pelo capítulo no livro é que assim, esse receptor vai fazer a mão esquerda encaixar diferentemente da mão direita, né? Porque o Sim. receptor talvez também tenha uma quiralidade, né? Só consiga ter espaço para essa mão, não para outra, né? Então, eu acho que isso é uma das razões pela qual o processo de identificação molecular, né, que tem a ver com olfato, mas absolutamente não só com olfato, ah, faz diferença entre as moléculas, entre a molécula que parece a mão esquerda e a molécula que parece a mão direita, né? Uma coisa que eu queria falar sobre esse capítulo é assim, esse capítulo concentra muito na teoria do olfato, né? É, Mas eu é. suspeito. Fala, Pedro, vai. Não, não, pode falar. Eu suspeito que esse negócio, esse mesmo mecanismo de reconhecimento molecular, que tem a ver tanto com a forma como a vibração, eu suspeito que isso seja muito mais genérico do que só o olfato, né? E assim, É. não existe. Fala, mande, mande. Não, eu falo que faz sentido, porque você tem o mesmo processo quando você tem moléculas-chave, né, que permitem, que abrem a entrada de moléculas, ou até em
infecção, imunidade tem muito isso. Os vírus se adaptam para poder usar essas chaves e entrar nas células, né? Então faz sentido que, se você tem um processo já que ele naturalmente vai conter também uma espectrometria ali, então faz sentido que você tenha tanto o encaixe quanto a espectrometria em algum Opa, sentido. explica o que é espectrometria. Ai, é, espectrometria seria o processo de você conseguir caracterizar algum material, alguma molécula, alguma coisa, através de um espectro de alguma coisa. Geralmente a gente pensa em espectrometria de luz, que é você joga uma luz no material e você vê a luz que aparece atrás, depois que a luz é transmitida por aquele material. E aí isso tem uma seleção de cores, que nem quando você vê um prisma, ele espalhando as cores da luz. Ou as cores da luz do prisma vão depender do material que o prisma é feito e da estrutura dele. Então a gente usa esse tipo de técnica para entender o que é o material. Isso se chama espectrometria. No caso do olfato, o que a gente está vendo é uma espectrometria de tunelamento. Ou seja, ao invés de você ver a luz, você vê o espectro dos elétrons que estão tunelando através daquela molécula. E Você aí vê uma você consegue corrente. ver uma corrente, é. E aí você vê o valor daquela corrente, ou seja, quanto de energia o elétron precisa. E a gente consegue associar a energia a frequências, no final das contas, então é uma espectrometria do mesmo jeito. Chegou mais alguém. Oi, Oi, Rodrigo. Rodrigo. Às vezes está abrindo áudio, tudo, entrando. Eu achei muito legal esse capítulo do olfato, porque eu estava um pouco desacreditado com a parte do olfato nesses últimos Manda, por meses. quê? Por quê? Conta. Ah, porque é uma área de pesquisa que eu não estou vendo muita coisa nova e tem muita gente Ah, não, não tem. que discute, né? Muita gente fica tipo, ah, por que pesquisar isso? E aí eu já tava tipo, ah, talvez não tenha nenhum efeito quântico no olfato. Aí ler esse capítulo me fez lembrar, não, pô, tem explicações por que faz sentido ter esse Sim. efeito e é muito legal essa pesquisar o que E tem de que ser novo, pesquisado. eu não acho que é só o olfato. At all. Que eu acho então, esse tipo de fenômeno se classifica no que eu chamo de fenômeno assistido pelo ruído, né? Que Sim. é o negócio da vibração, né? Então, para fazer a recapitulação, né? O capítulo é bem focado no olfato, mas, de novo, eu aposto que é muito mais geral do que isso, né? Que isso não é só o olfato, é uma caixa que tem a ver com o processo assistido por ruído, né? Que, assim, a ideia é que faz muito tempo as pessoas estão tentando entender como o olfato funciona, né? E o modelo que normalmente se fala é o modelo de chave e ferradura, né? Tem um receptor, e se você tem uma molécula que cabe aqui no receptor, o que acontece é que a molécula, elas são reconhecidas, né? E essencialmente o que acontece é que quando tem esse reconhecimento celular, esse reconhecimento molecular, isso desencadeia um tunelamento de elétrons, né? Que assim, que faz uma corrente, né? Ou seja, molécula-chave está aqui, a ferradura está aqui. Quando ela atacha, tem uma corrente, né? Os elétrons podem pular e isso um, tem algum resultado para baixo, né? Que a gente não sabe direito, né? E só que, como a gente leu no capítulo, esse modelo ah, não é suficiente para explicar algumas coisas, né? Por Sim, exemplo, o efeito cinético de isótopo, né? sim. Manda aí, alguém que leu o capítulo, manda aí. Como que o efeito isotópico cinético ah, pode nos mostrar que esse modelo de chave ferradura é incompleto? Rodrigo, Thiago, Marcelo, quem quiser. Bom, gente, eu acho que eu não deveria valer, né? Mas se o Thiago ou o Rodrigo não puderem falar, aí, eu posso fazer um comentário aqui, né?
Que é justamente a questão também, mais uma vez falando do deutério e do trítio, que quando no capítulo ele descreve uma coisa muito interessante, quando ele troca, por exemplo, até com a mosca da fruta, né? Eles fizeram uns experimentos que eles trocavam alguns hidrogênios por deutério e com isso faziam com que o peso molecular de um determinado olfactante, né, de algo que dava cheiro parecido com o cheiro de fruta, alterasse muito. E as moscas paravam de ir naquela direção e passavam a ir na outra direção, ou pelo menos ir 50% para um lado, 50% para o outro, porque não se sentiam mais atraídos ali. Mas é aquela coisa que a gente comentou na nossa conversa da semana passada. Substituir por deutério, por trito, quimicamente é a mesma coisa. Então, assim, se fosse apenas um encaixe e fechadura, quimicamente a chave seria a mesma, então caberia igualzinho na fechadura. Então, isso já mostra que há uma diferença aí pelo simples fato de você mudar o peso molecular. Né? A E também forma da fizeram com molécula. humanos. Aí o humano relatava também, né? O humano também relatava, nossa, em alguns casos, um cheiro que seria frutado passava a ter um cheiro horrível, né? E simplesmente por trocar alguns hidrogênios por deutério. Né? É, E aí, qual que é a resolução? Qual é a resolução desse mistério? é que a forma não é suficiente, né? Você precisa de mais. Desvenda o mistério, Pedro. Não, o que é interessante é que você tem. Você vê, a forma não é suficiente, então eu preciso de mais, preciso de uma outra técnica. Aí ele fala depois da técnica da espectroscopia por tunelamento. Só que aí tem a discussão de será que é só a espectroscopia? Será que isso basta? E aí você tem que pensar em casos que a espectroscopia daria a mesma coisa, mas tem cheiros diferentes, que é o que ele fala do lemoneno e ó, a forma quiral do lemoneno, que eu não lembro o nome agora, é dispeneno, acho, uma coisa assim. Que são exatamente a mesma molécula, exatamente a mesma estrutura, mas com formas diferentes por quiralidade, que nem sua mão direita e sua mão esquerda. Que tem a mesma forma, então elas teriam a mesma frequência, porém não tem o mesmo cheiro, então tem mais coisa aí, né? E aí qual que seria o próximo passo para isso? É entender o que poderia explicar a gente poder diferenciar essas duas partes. O que que você acha, Rodrigo? O Rodrigo tá falando que ele só pode falar no chat. Dou-lhe duas. Então, ahn, então assim, o que se acha é que a solução desse problema hum, vem numa composição das duas teorias, da teoria ah, da chave fechadura, da chave fechadura e da teoria da vibração, da teoria da espectroscopia, né? O livro usa uma analogia que eu não acho que é muito que, É que é a muito das clara. guitarras. Não. Não. A da guitarra eu também não gosto, mas não, do cartão de crédito. Ah, sim. É que eu li os artigos. E os artigos antigos também falam da swipe card, né, do cartão de crédito. Não, é, não, Mande. não, é isso. É o que eles falam, mas tem outras coisas no livro Não, também que eu achei que não são tão boas não, analogias. o próximo capítulo eu tenho tantos problemas com o próximo capítulo. Mas tudo bem, a gente chega depois. O jeito que eu uso para explicar é que assim, não é só a forma, não é só a vibração, é a forma e a vibração, né? E assim, não, eu não entendo direito esse negócio do swipe card, não é meu. Quando eu penso nisso, eu penso forma e vibração. Essa molécula está dando ou tirando energia.
que propicia esse tunelamento, né? E a gente já falou disso um pouquinho nas vezes passadas, né? Que assim, processo de tunelamento tem que conservar energia, né? Imagina que você tem uma parede aqui e um elétron pode ir daqui para cá tunelando pela parede, mas quando ele aparece aqui, ele tem a mesma energia que ele tem aqui, né? Só que em física quântica, só algumas energias são permitidas, né? A gente pode, evitando a matemática, você não tem um contínuo de energia, né? Às vezes, por exemplo, um elétron que está tentando tunelar, né, daqui para cá, ele está numa energia aqui, só que do outro lado só tem uma energia que é um pouquinho diferente, né? Uhum. Então, como que ele pode ganhar um pouquinho de energia para tunelar? Ou se a situação for assim, como que ele pode perder um pouquinho dessa energia para tunelar? E isso se dá com a interação com as vibrações, né? Com a vibração produzida pela molécula-chave, né? Essas vibrações, que normalmente são na faixa dos terahertz, propiciam essa interação com essas vibrações, com esse banho de vibrações, e a consequência disso é que essas vibrações podem tirar um pouquinho de energia do elétron ou dar um pouquinho de energia para o elétron para que ele consiga tunelar, né? E eu acho que isso é exatamente aquele negócio, aquela caixa, né, dos processos que são ajudados por ruído, né? Vibração é um negócio que normalmente é ruim, né? Vibração normalmente não ajuda a caráter quântico, né? Mas nesse sentido ajuda. Nesse sentido, ajuda esse tipo de tunelamento acontecer, né? Acho legal como isso mostra que as moléculas não são um negócio rígido. Uma coisa que é importante pensar é que aquilo está sempre em movimento, né? Está quente, Né? no final das contas. E aí é legal você imaginar as moléculas como massas presas por molas. E elas têm as suas ressonâncias, as suas vibrações. E é exatamente isso que a gente Né? vê que afeta o sentido do olfato. Você está medindo tanto o formato das suas massas, da sua molécula, quanto como ela vibra. Como ela vibra, como ela se encaixa, como ela se move. E é interessante, faz sentido. Se você pensar num ponto evolucionário, faz sentido você poder diferenciar essas moléculas, até porque moléculas quirais podem ter efeitos completamente diferentes. Se eu não me engano, a molécula quiral do paracetamol é um veneno muito poderoso. Né? Né? Ó, tem um comentário aqui. Opa, opa, vamos lá. Ó, Não sei se, vai, fala, mande. pode falar, pode falar. Não sei se seria pertinente agora, sempre pertinente, escreva sempre. Mas o tunelamento não seria um movimento aleatório do elétron, ou seja, nada garante que vai ocorrer naquele momento, assim como ficaria a memória olfatória. O sistema de encaixe seria mais plausível para o reconhecimento específico de odores e, consequentemente, estabelecer uma memória olfativa ou não? Vai, Pedro, eu não sei se eu sei responder, eu não sei nada de memória Então, olfativa. Rodrigo, eu também não entendi muito bem a parte de memória olfativa. Mas a parte do movimento, do tunelamento ser um movimento aleatório, você está corretíssimo, cara. Porque assim, só porque a molécula encaixou lá, não quer dizer que o elétron vai tunelar antes da molécula desencaixar. Posso mudar? Posso mudar? Em vez de aleatório, vamos Pode. falar probabilístico? Probabilística é melhor. Tá. É É, porque aleatório aleatório também. dá. É, mas Do é quanto. probabilístico. Vai. Ele tem Os uma dois, isso. probabilidade de tunelar. Isso, é os dois. Mas ele tem uma probabilidade, não quer dizer que ele vai acontecer enquanto a molécula estiver lá. Tudo pode acontecer que ela vem, encaixa, não aconteceu nada, saiu, foi embora. Mas a questão é, você tem uma quantidade muito grande de diferentes sensores e você tem uma quantidade muito grande de moléculas encaixando ao mesmo tempo. Então, estatisticamente, você vai ter uma quantidade suficiente de tunelamentos que dá um sinal. É. E aí você pode perceber. Eu acho que no livro ele cita um exemplo de alguma coisa que precisa de 35 moléculas, né, para fazer um sinal grande o suficiente para fazer alguma coisa. Não tem? Um Essa parte negócio eu não lembro. que tem algum exemplo que eles falam que para alguém, para um tipo de canal iônico abrir, precisa de Uhum. 35 moléculas em 35 receptores para somar corrente suficiente para isso acontecer, ou alguma coisa assim. Caramba. Eu não sabia. Eu sei, o que eu sei Eu mais li da isso. visão, que é
você tem também vários controles atrás, além de só as células que captam, você tem várias células neurais atrás que analisam o dado que vem Ah, dessas é verdade, células que verdade. captam. Então você tem que ter É, um threshold de sinal, senão eles é, só falam, isso aqui não vale a pena mandar para o cérebro. é, é. E daí ele pergunta: quando reconhecemos odores, ocorrem conexões neurais com áreas da memória, por exemplo, odores relacionados com momentos vividos? Eu não tenho a mínima ideia. Marcelo, Pedro, Ah, eu ajuda já ouvi dos falar isso. universitários. Eu acho que ele está É. explicando o que ele quis dizer com memória olfativa. Mas como que memória afetiva pode acontecer na prática? Mas eu acho que não, eu acho que nesse ponto é mais questão neural do que questão de sentido mesmo. E Ah, aí, verdade, tá, e tá, aí seria o mesmo jeito que você tem memória quando você vê uma imagem, não é quando você ouve um tá som, é certo, só. tá certo, tá certo. É. É, puxando um pouco aqui para a neurociência, o que acaba acontecendo é o próprio processo de aprendizado. O, a gente, todos os animais, né, nós aprendemos, e alguns experimentos foram feitos com a flídria, que é um tipo de molusco bem simples, assim, foi feito pelo Eric Kandel, né, que até ganhou o prêmio Nobel depois pelo mecanismo do aprendizado. E ele conseguiu provar que o que acontece é o seguinte, as sinapses, né, que são as conexões entre neurônio e outro, elas vão ficando mais fáceis de dispararem potenciais de ação de uma sinapse para outra, né? Ou melhor, de um Ah, neurônio é? para outra sinapse, conforme você aprende. Então, assim, bem Legal. grosso modo, quando você aprende algo, significa que aquele algo é mais fácil acessado no seu cérebro. Então, Legal. o que acaba acontecendo, né, do tipo, por exemplo, memória olfativa, ou até memória visual, auditiva, qualquer memória, é que há uma espécie de caminho no seu cérebro que leva aquele estímulo a uma memória, a uma resposta. Então, é, tem até mesmo, por exemplo, sei lá, um cheiro de biscoito que você sente e de repente te lembra a casa da sua avó. É porque aquilo foi aprendido numa fase tão inicial da sua vida e aquele caminho ficou lá guardado, um caminho bem intenso, bem forte, mas você pode passar anos sem ter aquele estímulo, que era aquele cheiro específico daquele biscoito específico. Mas na hora que você sente aquele cheiro, você é dragado, é levado para aquele momento da sua história bem pequeno, né? Inclusive, esse exemplo do cheiro de biscoito e da casa da avó é meu. Eu tenho um cheiro de um biscoito específico que eu passei anos sem sentir, assim. Meu, passei perto de uma fábrica que tinha esse cheiro. Não, não acredito, cara. De alguma forma, a Que casa da minha legal. avó veio ao meu cérebro super vívida por conta daquele cheiro específico. Mas pelo que o Rodrigo está falando, mas essa lembrança do cheiro não tem nada a ver mais nesse momento com o elétron, né? É um outro tipo, não tem Não, nada a ver. aí a gente está falando de algo neural mesmo, de um caminho neural que fica dentro do cérebro, dentro de uma memória, né? Assim, por outro lado, né, tem muita gente que está falando agora de que a própria entrada e saída de íons nos neurônios tem fenômenos quânticos, né? Então, por esse lado, a formação de memória também tem, sei lá, uma correlação com o fenômeno quântico, mas é bem tangencial, né? Digamos assim, não é um fenômeno quântico que leva à formação da memória, mas sim a toda e qualquer condução de informação, de ondas elétricas, né, de impulsos elétricos pelos neurônios, passando aí por canais iônicos, é, essa própria entrada e saída de íons dos canais iônicos precisa ter aí uma, digamos assim, para você simular bem, para você entender bem, tem um efeito quântico. O Rodrigo pergunta: certeza versus probabilidade. Isso que me deixa meio confuso. Isso deixa todo mundo confuso, né? É. A realidade é que, na escala do muito pequeno, as regras do jogo são outras, né? Na escala do muito pequeno, não existe certeza, né? Quase nunca existe certeza, né?
quase sempre existe uma probabilidade de alguma coisa ocorrer, do elétron tunelar ou não, né? E são Hum. coisas da vida. Mas eu acho que o segredo disso é você pensar que quando você está pensando nesses processos biológicos, especialmente em sentidos, é, você só sente essas coisas quando tem estímulo suficiente. Então, é muito difícil você ver com estímulo único, ou seja, só uma molécula sendo analisada. Você geralmente vai ver com uma quantidade grande o suficiente que a estatística faz com que praticamente fosse certeza de analisar. Então, você não vai ter só uma molécula entrando no seu nariz, você sentiu aquele cheiro. Não, você precisa ter uma coleção de centenas ou milhares dessas de moléculas únicas entrando no seu nariz e interagindo com os receptores para você sentir algum cheiro. É você ter. Quando você vê um processo só, realmente, não é certeza que vai acontecer. Mas esse processo acontece tantas vezes que existe uma estatística que é praticamente certeza. Que às vezes que acontece são suficientes Sim, sim. para você. Se você tem, tipo, 50% de chance de cair cara ou coroa quando você joga moeda, você não é garantia que vai cair coroa ou cara. Mas se você joga moeda 100 mil vezes, aí você vai ter muito provavelmente 500 a 500 ou quase 500 e 500. Tipo, 498 a 502. É tudo uma questão de estatística nessa parte. Mas se você ter estímulos suficientes para aquilo, para você ter a resposta do sinal. É isso. É legal, porque é a parte que eu estou pesquisando agora, um pouco de teoria da informação, entender como esses receptores podem funcionar como aparelho de medição. É bem legal. Que legal, que legal. Mas qual é? Do olfato? Não. Não, Não, do pássaro. Ah, é, a molécula criptocomo, que é um aparelho de medição? O que você quer dizer com aparelho de medição? É, Desculpa, eu vou de break. não, a molécula é criptocom mesmo. A gente está vendo, tipo, usando teoria da informação, quantas moléculas seria É. necessário para você ter um sinal razoável? Ah, que legal, E que legal, entre outras coisas também. que E legal. já tem uns papers que fizeram isso, eu só estou continuando. Se quiser, depois eu te passo. E sobre esse capítulo tem mais uma coisa que eu queria falar de novo, que corrobora a minha aposta que não é só para olfaction. O tipo sei lá, não sei nem como fala, mas o tipo de coisa, o tipo de proteína ou de receptor envolvido no Uhum. olfato é chamado de ah, é, GPCR, que significa Ah, sim. G-Protein Couple Receptor. Eu não sei o que Sim. é o G, o G é um É tipo, só o né? nome. É só o É nome dela. É proteína G. É literalmente só o nome dela. Eu também não sei o que proteína G, significa G. receptor acoplado de proteína G, né? Uhum. Tem muito mais tipo de GPCR que é muito importante. Por exemplo, receptor daquele hormônio que faz a gente se sentir bem. Eu não sei se é ocitocina, receptor de Serotonina. serotonina, muito obrigada. Receptor de É. serotonina, se eu não me engano, também é G-protein coupled receptor. Ou seja, essa família, né, não é só para olfato, tem muitos outros usos, né? Então, eu acho Uhum. que tem um ângulo que não foi muito explorado ainda, que tem a ver com o fato de, né, que esses receptores são muito importantes para o funcionamento do cérebro, para tratamento de depressão, né, para saúde mental. Então, eu acho que, Design de de novo, drogas, né, para isso também. Você precisa entender né? como o receptor funciona. Imagina, eu tenho, de novo, isso é só ciência ficção, né? Ficção científica agora, mas imagina se a gente conseguisse, de algum jeito, ah, fazer com que mais ou menos reconhecimentos moleculares acontecessem com a Uhum. ajuda de vibração. Por exemplo, uma célula que o vírus encaixa, imagina se a gente conseguisse aplicar uma vibração que o vírus não conseguisse entrar, né? Ou imagina se a gente conseguisse aumentar a potência de alguma
droga para a saúde mental, aplicando algum tipo de vibração. Não sei, né? Mas eu acho que tem alguns jeitos que a gente pode pensar em como mexer, né, com o reconhecimento molecular, se a Uhum. gente começar a pensar nos botões de vibração. Né? Esse é um negócio Só o que eu sou muito fato, curiosa. Fala, Mandy. não, só o fato de facilitar você identificar o que consegue fazer o quê. Porque hoje em dia, desenvolvimento de drogas é muito tentar encaixar as coisas no lugar, só que você tem, E tipo, não é, uma quantidade de erro absurda. é, é, É muito é, difícil. E ainda assim a gente totalmente, conseguiu chegar onde totalmente. chegou. O que eu acho muito legal nesse capítulo é que no final ele basicamente fala: então, a gente sabe tudo isso, mas ainda tem muito para se descobrir. E eu acho que é a área que é menos explorada do que ele fala no livro. Até porque ele fala: ainda não foi isolado o receptor, o que para uma pesquisa dessa realmente eu pensaria que já teria sido isolado a esse ponto. Mas precisa do receptor? Será que não é em qualquer mecanismo molecular? Ah, mas se você tem algo mais simples, você consegue Certo, demonstrar certo, no justo, olfato. justo, justo, E ainda justo, mais olfato porque ele é uma justo, variedade absurda de receptores, vai ter lá, não vai ter só um. justo, justo, justo. Mas também o Mas, formato da célula não ajuda, que é aquela água viva, né, ele fala. Bom, é, Que é, tem um monte, que é a célula é uma bolinha cheia de tentáculozinhos assim, e aí sempre que vão tentar dissecar a célula, esses tentáculos quebram. E aí por isso que você não ah, consegue isolar. interessante, Uhum. interessante. é. Gente, só mantendo aqui o meu papel de dar ritmo, eu acho que a gente puder também já avançar, discutir um pouco do próximo capítulo também. Eu Próximo capítulo é legal. eu tenho vários problemas com o próximo capítulo. Eu tenho vários problemas. Vai, Pedro, antes que eu comece a ficar brava com o próximo Não, eu capítulo. achei muito interessante, porque o próximo capítulo para mim foi mais fácil de ler, porque ele falava dos artigos, eu falava, esse aqui de 72, eu conheço esse artigo. Então Mas é muito. conta a história antes de eu baixar. Que essa área de magnetopercepção é a área mais bem desenvolvida da biologia quântica, acredito, até agora. Mas por uma questão de, tipo, foi a única coisa que tinha para explicar, ou aquele fenômeno. E foi uma área que cresceu bastante nas costas das pessoas certas, um pouco. Mas também é uma área que está cheia de discussão. E começou com o Schulten, ele tendo a teoria do par radical, interagindo com campos magnéticos, como se pode ser usado como sensor, e dos experimentos do Wiltshire, dos Wiltshire, inclusive ele deveria ter, eu acho que ele não falou o nome dos dois, eles são um casal, eles são conhecidos como os Wiltshire, e inclusive acho que estão aposentados agora, inclusive, e que eles mostraram que, junto com os experimentos do Emlen, eles mostraram, tipo, os pássaros têm um sistema de magnetorecepção, ele funciona através de inclinação e é ativado por luz. Isso com certeza não é uma barra magnética, isso com certeza é uma coisa diferente. E aí o Schulten introduziu a ideia de um mecanismo de par radical. O que a gente acha muito provavelmente é o que está lá, mas ainda não tem confirmação direta de que é o que está acontecendo. E é isso que a gente está Então trabalhando tentando entender. fala do mecanismo de par radical. Fala o que quer dizer. Tira o jargão. Então, par radical é assim: você tem. O que é um radical? É uma molécula com um elétron livre. Ela tem um elétron soltinho lá que não está fazendo par com ninguém. Elétrons geralmente fazem par com outros elétrons por causa das propriedades do spin que ele comenta no livro. Mas não vamos entrar em detalhe nisso. Um par radical são dois radicais, um par de radicais, que estão interagindo entre si. Dois E elétrons, como dois elétrons. dois elétrons, exatamente. E aí esses dois elétrons podem estar ou alinhados, o que a gente chama de singleto, de tripleto, desculpa, ou anti-alinhados, né, antiparalelos, que é o que a gente chama de singleto. E quando ele está nisso, quando eles estão nesse estado, é um estado instável, e ele é sensível a campos magnéticos, especialmente campos magnéticos fracos. Então, dependendo do ângulo entre esses campos magnéticos e esse alinhamento dos elétrons, o campo magnético pode estar em diferentes ângulos e o alinhamento dos elétrons diferente, isso pode causar com que os elétrons fiquem em tripleto ou singleto. E Eu tenho dependendo problema com disso, isso. Eu tenho problema com isso, que é o meu problema com a explicação original. hum,
esses elétrons são elétrons que estão mais ou menos perto de alguma proteína, de alguma molécula, né? Sim. Eu quero fazer um negócio que eu acho que não é explicado no livro, que é assim, que se essa molécula tiver grudada numa membrana, de maneira que essa molécula tenha alguma ordem, né? Isso Sim. significa que esses elétrons vão sentir também a direção do campo magnético. Sim. Mas se essa molécula tiver girando isotropicamente, não significa que os elétrons não sentem o campo magnético. Significa que os elétrons só sentem frequência e intensidade. Então, vamos lá. Um campo magnético pode ter uma certa força, né? Por exemplo, que é quanto que tem. O seu celular produz mais ou menos 1 militesla. Tesla é a unidade de medida. O campo magnético da Terra é 50 microtesla, né? Dentro de ressonância magnética, você tem 3 Tesla, né? Então, muito, muito maior. O campo magnético pode ter intensidade, pode ter frequência, ou seja, pode ser contínuo, ou pode ser uma onda, tipo, né, oscilar como função do tempo. E o campo magnético pode ter uma direção, né? Sempre tem uma direção, né? Para cá, né? Sim. E assim, nesses capítulos, principalmente quando se fala de pássaro, por que se sabe que os pássaros têm um compasso que chama de inclinação? O que isso significa? Significa que os pássaros sabem se eles estão indo para perto do Equador ou para longe do Equador, mas os pássaros não sabem se eles estão indo para norte ou para sul. Os pássaros conseguem ver se eles estão chegando no Equador ou indo afastando do Equador. Isso se chama um compasso de inclinação, né? Quando se fala do compasso de inclinação, por que sentir a direção do campo magnético? Precisa dessa molécula estar numa membrana? Só se fala da direção do campo magnético, mas é super importante também falar que a molécula estando presa à membrana ou não, ou estando rodando indiscriminadamente, essas moléculas também vão sentir, vão reagir à intensidade e à frequência do campo magnético. Então, não é só a inclinação, né? É uma combinação de tudo. Só que como os pássaros têm este tipo de compasso quando eles navegam, as pessoas normalmente falam da inclinação, mas não é só. De maneira alguma. Desculpa, vai, mande. Esse era um Inclusive, dos problemas. você pode mudar o que o experimento resulta se você colocar uma frequência magnética. Uma coisa que se você colocar um campo magnético que está oscilando lá. É uma coisa que ele comenta no livro também. Inclusive, a frequência que ele comenta tá certo, Ele aquele não artigo fala por realmente quê. existe. Ele não fala por Ele quê, não fala inclusive eu por tenho quê. N razões do porquê aquela frequência na verdade está errada. Ah, é? Porque 1.3 MHz é na faixa do 1.4, é um radical Sim, sim, livre. Então, porque esse é o modelo, que um É, elétron está mais ou menos livre. Mas hoje a gente sabe que não é radical livre. Porque a Não é radical mais ou livre só menos poderia livre? ser com superóxido, né? Oxigênio em radical. Mas não tem onde ter superóxido na criptocromo por enquanto. Pelo menos Ah, o consenso atual é que provavelmente não é superóxido. Então, a chance de ser radical mas livre é muito baixa. e se tiver um dos elétrons que tem um hyperfine muito, muito baixinho? Não é quase um radical livre? Pode ser, mas a gente não tem a Não molécula tem? que o elétron pode estar associado que tem Tá um bom. hyperfine tão Ok. baixo. Então você acha que os resultados do paper não são Eu acho que provavelmente tem uma influência externa que afetou, mas qualquer artigo desses interessante? com as radiofrequências, né? Tanto os artigos Hum, do Zwirtko quanto os artigos do Moritz, hum, ainda não tem nenhuma conclusão. Porque os artigos que mostram algum efeito muitas vezes são ou um efeito muito baixo é. ou um efeito que a gente não consegue reproduzir nas nossas simulações. Porque ou E, e? Pedro parou? Pedro parou só para mim? Eu acho que parou pra mim também. De repente parei de escutar. Assim.
Você- É realmente um pouco tela escura ali pra ele. Bem na hora que Oi, ele. você Ai, parou. pô. Voltou. Voltei. Eu vi que todo mundo Voltou. parou. Onde que eu parei? Que vocês não conseguem reproduzir na teoria. Na simulação, por enquanto, a gente está conseguindo reproduzir. Tem várias Ah, razões, provavelmente, por quê. Porque ah, uma coisa é, a reação em si, ela não acontece só entre duas moléculas. O elétron pula entre várias moléculas. Então, certo, pode ser que tenha alguma coisa aí. Outra coisa certo. é, os efeitos que a gente observa em experimento são em campos magnéticos muito mais fracos do que a gente esperaria ter algum efeito real. Tem até experimento que mostrou com campo magnético oscilante de nanotesla, o que a gente não espera ver na teoria. Aí tem hipóteses, É, o Peter tem uma hipótese, o Peter Hoare tem uma hipótese que talvez tenha alguma outra coisa potencializando esses efeitos de radiofrequência. certo, E certo. também tem a dificuldade que a gente não consegue fazer experimentos com radiofrequência ainda com a ave ou com a célula, É, é, mas é algo que está movendo para frente. Está avançando, está tendo é, papers sempre com mais coisa, então. é. E deixa eu só falar um experimento que eu vi, eu não sei se está publicado, eu ouvi o Peter Hoare falando disso, né? E deixa eu tentar explicar para a turma, né? Assim, você pode tentar calcular as frequências de transição desse sistema, né? Assim, são frequências a que o sistema responde, né? Então, o que o Peter Hoare fez, e parece que foi um experimento, né? Ele calculou todas as frequências de transição, né? E ele falou assim, ó, tem desde aqui até aqui de frequência de transição. Essa é a menor e essa é a maior, né? Então tem uma banda. Então o experimento que o Peter fez, eu acho que talvez seja com o seu chefe agora, que não sei se você sabe disso ou se eu estou falando besteira, né? O Não, Peter isso é. parece muito com o que eu estava fazendo no passado. Ah, tá, então o que eu ouvi, né? Tem uma banda de frequência. Então, o que o Peter mostrou é que assim, se você ah, aplica frequência nos pássaros com a banda daqui para cá ou de cima, daqui para cima, os pássaros não respondem. Mas se você aplica essa frequência nesta banda onde há transições, os pássaros respondem. O experimento foi feito, sim. Tá, tá. E realmente mostrou isso. Mostrou, inclusive, o que a gente espera, na verdade, é ter mais efeito em uma banda do que uma frequência única. Porque Né, como você tem muitas interações né, acontecendo, uma frequência única provavelmente não vai acabar com a reação. Você precisa de uma banda de frequências. E o que ele mostrou é o que está esperado, que você tem uma banda de frequências que causa algum efeito. Algo acima dessa banda você não tem efeito nenhum, algo abaixo dessa banda você não tem efeito nenhum. E aí a gente ainda está tentando entender os resultados do experimento e como isso se encaixa com a teoria, mas é. E outra coisa várias coisas que eu, de novo, não gosto nesse capítulo. Uma é que, assim, só fala de pássaro, né? De novo. Eu acho que isso tá tudo numa caixa que é muito maior, que, assim, não é só em pássaro, né? Efeito de campo magnético foi mostrado pela árvore da vida inteira, desde bactéria até mamífero, né? Passando pelas Não tem nada. tartarugas marinhas que orientam debaixo Exatamente, d'água, com correnteza, cara. pela Nossa. Uhum. borboleta, né? Assim, não é específico, né? Tá em todo lugar, e eu acho que quando a gente fala de pássaro, a gente esquece que talvez, que muito, muito provavelmente não é só pássaro, e não é só para migração, e não é só criptocromo, né? Não é só essa molécula em especial. Tá cheio desse tipo de efeito, né? De Uhum. elétron, de spin de elétron, que eu acho que as pessoas esquecem, né? Não sei, ou ainda não estão acostumadas a verem, né? Tem radical, esse tipo de fenômeno que o Pedro está falando, em muito lugar, né? Em todo Ah, lugar, praticamente. Se você tem uma molécula com um elétron livre, é um radical. Né? na E verdade, a outra, agora mande. meio recente, né, que estão começando a falar de sintrônica, né, no sentido de você fazer Sim. um análogo à eletrônica usando spin. Então, Uhum. acho que para você, digamos assim, trazer uma bioessintrônica, nossa,
Ainda vai Não, isso, demorar isso um é mais, tempo. isso é mais legal do que a bioespintrônica, sabe por quê? Porque em Uhum. espintrônica você só liga se o elétron está para cima, o spin do elétron está ou para cima ou para baixo, né? Então, deixa eu dar minha explicação do spin. O que que é spin? De novo, é a explicação que eu tenho gravada na minha cabeça. Eu nunca mudo as palavras, assim, eu saio de cor. Spin é uma propriedade fundamental da matéria que é tão fundamental como carga e massa. Do mesmo jeito que massa mostra como um objeto interage com o campo gravitacional da Terra, carga mostra como um objeto interage com o campo magnético, spin mostra como um objeto interage com o campo magnético, né? Carga é para campo elétrico e spin é para campo magnético. Elétron tem spin, núcleo atômico tem spin, né? E do mesmo jeito que carga pode ser positiva ou negativa, significando diferentes jeitos da partícula interagir com o campo elétrico, spin normalmente é descrito como uma seta, spin para cima ou spin para baixo. Né? Só um nome, só dois estados diferentes, e cada estado interage um pouquinho diferente com o campo magnético, o que significa que um elétron que tem um spin up tem uma certa energia no campo magnético, se o elétron tem spin down, ele tem uma energia um pouquinho diferente no campo magnético. Né? Para spin, voltando, final da explicação. Né? Para a espintrônica, Marcelo, você só liga se o spin é para cima ou para baixo, né? Assim, é um switch clássico. É só um outro jeito de fazer 0 e 1, né? A Um bit. coisa é um bit clássico, né? A coisa legal desse sensor quântico de campo magnético é que, assim, a coisa que faz esse sensor sentir o campo magnético é a superposição. E assim, diferente do que eles falam que o que sente a superposição é o entanglement. Eu estou completamente em desacordo. Não sei o que o Pedro acha. Eu não acho que é a superposição. Eu não acho que é o entanglement. Eu acho que é a superposição, porque o que os físicos chamam de sensores quânticos são sensores que, usando a superposição do spin tá tanto para cima quanto para baixo, assim como se fosse não um flip switch, mas um dimmer switch, né? Aquela bolinha Uhum. que aumenta a luz ou diminui a luz, esse spin estando numa superposição de para cima e para baixo que sente o campo magnético. Assim, o que acontece é que o livro não vai falar, a gente não vai falar, mas a ideia é que, assim, o Pedro falou do estado tripleto e o estado singleto, né? Sim. O que acontece é que na presença de campos magnéticos internos e do campo magnético externo, por exemplo, da Terra, né? O interno vem de núcleo atômico que está ali perto, né? Mas na presença desses dois tipos de campo magnético, o estado tripleto se converte em estado singleto, né? Num jeito que depende do tempo. Ou seja, tem uma superposição do tripleto e do singleto. Eu gosto de pensar num metrônomo de música, porque ele Mande. muda com uma frequência. Aí fica fazendo tec, tec, mudando singleto, tripleto, singleto, tripleto. E aí essa frequência é controlada através de todos os campos magnéticos que estão em volta. E aí, conforme você vai mudando essa frequência, você muda o tempo que ele fica em um ou o tempo que ele fica em outro. Portanto, você muda a probabilidade dele cair para um ou cair para outro. É E isso. acontece que esses estados são estados emaranhados, né? São estados de entanglement. Mas não é isso que faz o campo magnético sentir. Pelo Ah, menos o tripleto zero, tripleto zero. o tripleto zero e o singleto são. Os outros Então, dois. sim, 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 Sim. sim, sim, sim. Correto, 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 correto. É. Mas por isso que eu sou contra que ele fale que o estado emaranhado é o que faz o compasso funcionar. Não é, é a superposição, é o metrônomo que faz ele ir de um para o outro. Isso. É a Eu, superposição entre ele poder estar é, singleto ou poder estar tripleto. é. Então, Sim. porque eles falam Inclu- que é o emaranhamento, e eu tenho ódio disso porque não é, não é. Inclusive, tem um detalhe que ele fala sobre quando ele está explicando o radical no livro, tem um detalhe que ele fala que está levemente errado. Porque Ah, quando você tem as duas moléculas e aí você tem vem a luz, né, excita um dos elétrons para um nível de energia mais alto,
Isso libera um espaço aqui embaixo com energia para o elétron da outra molécula vir e pular para cá. Dá a impressão que é esse elétron que está aqui embaixo e esse aqui que estão interagindo. Quando na verdade não. É esse elétron aqui e esse aqui que estão interagindo. É. Porque você não consegue diferenciar os elétrons. É. É tipo uma coisa básica da mecânica quântica, um fundamento muito legal, que é que você não consegue diferenciar partículas únicas, que gera essa coisa, é a transmissão desse emaranhamento. Você tem um estado transmitido. Eu acho isso muito legal, porque isso ilustra uma coisa. O que quer dizer com transmissão de emaranhamento? Porque o emaranhamento ele foi transmitido desses dois elétrons que estavam aqui embaixo Ah, para o elétron que está estado aqui em cima. Aí, agora, se você pudesse diferenciar os elétrons, o que a gente não pode, você o- teria que. tá, tá. O que eu quero Entendi. dizer O que é, você. o que se move entre moléculas não são os elétrons em si, são o estado dos elétrons que está se movendo. Porque você Tá. não pode diferenciar os elétrons. Mas a gente concorda que os elétrons que interagem para formar o par radical é o elétron excitado Isso. e o outro que viaja de alguma outra molécula. Não, é o elétron excitado e o parceiro do que viaja, o que ficou. E o par. Tá, ok, ok, ok. Tá. Demorou para me entender essa parte também, porque é muito estranho, mas você tem que lembrar do fato que é, em mecânica quântica você não pode marcar partículas. Eu não posso falar que esse é o elétron A e esse é o elétron B. É, Tá, eles são elétrons, você não pode diferenciar. É tá, uma coisa, tá. é muito difícil. Justo. Entendi, entendi. Tá. E isso tudo é para falar que assim, a gente tem gente estudando isso desde a década de 70 e até hoje tem muita coisa que não está clara, né? Desde quais exatamente que são os elétrons que estão envolvidos, até assim, o que acontece depois que os elétrons interagem, né? Qual que é a sequência das coisas que vai fazer esse fenômeno quântico converter no comportamento do pássaro, né? Eu acho que a gente não sabe assim todos esses passos. Eu acho que o que se Muitos. sabe é que assim, tipo, dependendo do campo magnético, a proteína vai fazer ou assim, e daí tem Uhum. alguma coisa que vai ser downstream disso. Faz sentido, Pedro? Tá certo? Faz. A gente não sabe o que vem downstream, a gente não sabe o que vem depois que você tem o que a gente chama de recombinação, depois que o par É, radical é destruído. é. Mas isso é interessante, você falou, desde a década de 70, só que para a ciência, né, para a pesquisa, 50 anos de pesquisa não é nada. Ainda é uma coisa que está se desenvolvendo agora. A gente tem 100 anos de pesquisa em mecânica quântica em si, e ainda tem muita coisa que a gente não sabe também. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Você vê como a ciência é uma coisa que vai devagar, mas continua se movimentando, É, devagar e sempre. é. Não, eu acho que acaba acontecendo a ciência evolui aos saltos e às vezes o salto é para trás. Então, assim, a É, gente foi numa direção e Tem isso, acha, não, tá tem tudo isso, certo, é por tem aqui isso. mesmo. E de repente é. vem um resultado que, cara, volta, porque esse não era o caminho. E eu acho que, Mas assim, essa é uma das belezas também do estudo da história da ciência, a história do pensamento científico. Gente, eu mantendo aqui meu papel de controlador do tempo, eu acho também que a gente já podia passar aí para, quem sabe, ter algumas considerações finais, e aí a gente concluir o nosso clube do livro por hoje. O que é que vocês acham? eu acho que pode ser. Eu queria comentar uma coisinha. Vai Que, lá. cara, você falou uma coisa certa. Você falou um monte de coisa certa, desculpa. Mas no livro, ele realmente foca muito no pássaro. E assim, eu, trabalhando com biólogos, trabalhando com pessoas na área, vejo que o pássaro é um objeto de estudo muito complicado. Se a gente estivesse trabalhando com uma coisa mais simples, como a borboleta ou a mosca, no nosso dia a dia, a gente conseguiria ver as coisas com muito mais facilidade, muito mais velocidade. E eu acho Eu que sugiro falta que a isso. gente comece pela célula, que Sim, até a sim. borboleta até a borboleta, até a mosca são complicadas. Eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais simples ainda, É. né? E Uma- que afinal o que a gente está tentando fazer na nossa pesquisa, né? A gente está tentando
O que eu gostaria de entender é assim, como campos magnéticos diferentes podem afetar o spin de jeito diferente para dar alguma diferença no funcionamento metabólico da célula. De novo, deixa eu botar uma lista aqui, por exemplo, para todo mundo ver. Porque assim, quando as pessoas falam, é o pássaro, eu compilei 5 review papers, 5 papers de revisão, né, que as pessoas fazem revisão de estudo. Tem 25 páginas de efeito de campo magnético fraco pela árvore da vida inteira, nesse link, né? E assim, eu acho que esse é uma boa amostra do que esses campos podem fazer. E eu tenho 2 coisas para falar antes de terminar. A primeira é que, assim, como o Pedro falou, né, a gente não vai conseguir provar, é super contra a intuição, mas é absolutamente entendido do ponto de vista da química, né? Para esse tipo de efeito do campo magnético, a magnitude do efeito, a grandeza do efeito como função da força do campo magnético, não é monotonicamente indo para cima, não é monotonicamente indo para baixo, ela vai para cima e daí vai para baixo. Isso significa que para campo magnético muito forte, tipo 3 Tesla da ressonância magnética do hospital, outras coisas podem acontecer com o spin, mas não esse tipo de reação que a gente está interessado. Isso é muito importante. Eu acho que isso é muito interessante porque mostra que a gente pode atuar nas coisas biológicas com um campo magnético pequeno, feito, por exemplo, pelo seu cell phone, né, pelo seu celular, que não precisa desse negócio grande que tem no hospital, né? Esse é uma coisa. Qual que era a segunda coisa que eu ia falar? Eu ia falar alguma outra coisa. Alguma outra coisa. Que não é monotônico. Sobre os Será spins? que você vai falar da dependência da frequência? Que Não, assim, não não, precisa não ser era. super intenso e tem uma dependência. Não, não era, 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 não era. Me esqueci, mas é importante falar que isso, por razões que são bem estudadas, só depende de campo magnético fraco, tá? Uhum. É um dos poucos casos que mais... lembrei o que eu ia falar. Mas não é melhor, não acentua o efeito. O último ponto que eu queria fazer, que eu lembrei, é que assim, de novo, não é só para pássaro. Deixa eu falar um negócio que é completamente louco se você pensar, né? Não é uma surpresa, em princípio, que as coisas na Terra sejam melhores adaptadas para as condições da Terra. Por exemplo, assim, não é uma surpresa que funcionamento biológico dependa optimalmente do campo magnético da Terra, que, de novo, é ordens de grandeza menor do que o campo magnético do seu celular, né? Sim. Mas a coisa interessante é que, assim, esse campo magnético da Terra é ridículo, né? Muito, muito, muito pequeno. De novo, ordens de grandeza menor que o campo magnético do ímã de geladeira, né? Ah, se você tira o campo magnético da Terra, que é ridiculamente pequeno, coisas estranhas acontecem em biologia, né? Coisas diferentes do que o desenvolvimento normal das coisas acontecem, né? De novo, não é uma surpresa que as coisas prefiram estar no campo magnético da Terra, mas se você tira o campo magnético da Terra, significa que o seu organismo tem uma sensitividade de sentir campo magnético para um delta de grandeza de 50 microtesla, o que é muito pequeno, né? E assim, outra coisa é que assim, sensor quântico é muito mais sensível do que sensor clássico, né, de campo magnético. Então, eu acho que isso corrobora o fato desse sensor ter razões quânticas mesmo, né? Mas o ponto que eu queria fazer é assim, pense, por exemplo, em exploração do espaço, né? Quando as pessoas falam de exploração do espaço, elas pensam, qual que é o efeito de microgravidade, qual que é o efeito de ter radiação cósmica?
muito pouca gente, inclusive para a NASA, eu já dei 2 palestras para um grupo da NASA, não tá na visão deles. Eu falo, não, gente, Não mas está se vocês na querem. lista de preocupações, né? Não tá, né? E assim, e se você quer colonizar Marte, você tem que ver o que acontece com os organismos num campo magnético similar ao de Marte, né? É Porque nenhum. que é quase zero, né? É, E assim, eu acho que as evidências apontam, isso assim, isso não é, eu não quantifiquei, é só de eu ler artigo. Eu aposto também que a consequência para embriões, para coisa que se desenvolve, né, por exemplo, para planta crescendo, para embrião crescendo, esses efeitos da ausência do campo magnético da Terra são agudos, e para organismo adulto, que tem mais defesa, né, de homeostase, esses efeitos são crônicos, né? De qualquer jeito, por exemplo, entender como a biologia responde a esses campos magnéticos fracos, e toda, toda uma literatura aponta para o fato desse mecanismo ser quântico, tem implicações, de novo, desde exploração espacial, até, quem sabe, um novo jeito de atuar em biologia para a saúde, por exemplo. Imagina que se você pode aplicar um campo com seu celular, né, para modificar o jeito que a célula funciona. Por exemplo, campo magnético fraco já foi mostrado de um jeito consistente com essa teoria quântica, de mudar tanto para cima quanto para baixo quão rápido as células se dividem, quanto de estresse oxidativo a sua célula produz, a configuração do citoesqueleto da célula, quanta energia é produzida, né? Quanto de DNA é reparado, né? Então, eu acho que pensar em campo magnético fraco enquanto um jeito de atuar na célula, eu acho que é muito promissor para a medicina no geral. Pronto, falei. Era isso que eu queria falar. faz todo Beleza, sentido. beleza. Já tem aí um campo de magnetoterapia há muitos anos, assim, sendo que também eu acho que muito explorado de uma forma não científica, sabe? Simplesmente aplica um campo magnético e vê no que é que dá, e muito longe do que a gente está falando de biologia. Mas, por outro lado, esse corpo de conhecimento produziu alguns resultados interessantes, que de fato, em muitos casos, há efeito biológico, por mais que não seja controlado, por mais que os estudos não nem sequer tratem disso muitas vezes, né? Do tipo assim, por Não, que não, tem sim. E a gente já falou com tem um monte de companhia que tá por aí, né? Que assim, eles acham campos magnéticos que fazem coisa. Por exemplo, tem uma companhia que está valendo mais de US$ 1 bilhão, chamada Novocure, que eles fazem um capacete que aplica um campo magnético fraco que reduz câncer de cérebro. Tem uma outra companhia chamada Regenesis, eles têm um pad, né, que produz um campo magnético fraco, que assim, não é calor, é super, super fraco, né? Não tem outro mecanismo que por enquanto possa explicar. Eles produzem um campo magnético fraco que reduz dor e inflamação relacionada a diabetes, por exemplo. Mas a gente falou com um monte dessas companhias e, assim, pelo que a gente entende, esses campos magnéticos estão achados completamente por acaso. E, assim, é um espaço de fase enorme. Tem direção, intensidade, tempo de exposure, Posição. posição, frequência, né? Isso tudo é completamente por acaso. As pessoas mudam o botão do aparelho deles e veem o que acontece. Eu acho que com esse entendimento quântico, a gente pode, pelo contrário, começar a tentar achar o dicionário com poder de de prever, né? Que campo magnético faz o quê, né? Eu gostaria de ter um dicionário que você fosse lá, ah, né? Você quer inflamação? Esse é o tipo de campo magnético que você precisa, né? Eu pois é. gostaria de começar Não, a ligar os é, pontos, né? exato. Claro que, e assim, é interessante isso porque quando eu comecei a estudar a parte de fotobiomodulação, há 15 anos, era mais de 15 anos, esse foi o ponto que a gente estava em fotobiomodulação. E hoje a gente conseguiu esse dicionário para fotobiomodulação. Então, acho que daqui a alguns anos, com muito estudo, com muita pesquisa, a gente vai conseguir esse dicionário para magnetoestimulação,
Acho que é uma questão de tempo e estudo, né? Mas corroboro com o que você diz, assim, existem, né, as evidências, existem os estudos, as pesquisas, é só que, por enquanto, hoje não tem o mapa da mina ou o dicionário que afunilha esses vários espaços Mapa, de fase que está dizendo. mapa da mina é muito bom. Mapa É, isso também. aí. Pois tá, gente. Mais uma vez aqui agradecer Clarice, sempre brilhante. Pedro, muito, muito obrigado. E todos que participaram aqui ao vivo e também que assistirão essa transmissão depois, né, pelo YouTube. Tá. Tchau, tchau. Até Tchau, tchau, semana, gente. gente. Tchau, Até tchau. Até a semana que Obrigada. próxima. vem. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.